Boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro A Gênese, fazendo uma leitura do livro Migalha, com a mensagem Confiando Sempre. Peçamos ao Senhor que nos sustente as forças da desincumbência nos compromissos assumidos e que prossigamos adiante no campo de nossas abençoadas lutas com a certeza de que o Divino Benfeitor jamais nos abandona. Vamos então agora fazer a nossa prece. Querido Jesus, querida Alta de Souza e todos os mentores e todos os trabalhadores que estão conosco nesse estudo. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais esses ensinamentos trazidos pelo livro A Gênese, para que possamos entender cada vez mais sobre mais assuntos, ficando assim mais esclarecidos e tendo capacidade de exercitar a nossa inteligência e assim caminhar sempre em direção aos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Fica conosco agora e sempre, assim seja, graças a Deus. Bom, nós estamos aqui nessa quarta-feira à noite, às 19 horas, dando continuidade ao estudo do livro A Gênese. Estamos no capítulo 3, o bem e o mal, na parte que diz respeito ao instinto e à inteligência. Então, essa parte do instinto e da inteligência, Kardec vai trazer para a gente a diferença do instinto e da inteligência. É assim que ele começa o item 11. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade de instinto, um atributo exclusivo da matéria? Então, toda essa parte que vai falar do instinto e da inteligência, ela vai se desenvolver para trazer essa diferença das duas coisas, tentar explicar o que é um e o que é outro e desconstruir algumas ideias sobre os dois conceitos, porque a gente sabe que toda vez que a gente lê um livro, até seja ele espírita ou não, a gente tem que estar ciente do momento que isso está acontecendo, tanto as palavras que são utilizadas, tanto os conceitos que são apresentados. Então, todos os conceitos que são apresentados na literatura espírita, que são trazidos por Kardec, eles estão relacionados com um momento cultural, com um momento histórico. Então, a gente vai agora ler sob essa ótica, né, do que está, levando em consideração que naquela época existiam certas demandas que justificaram esses esclarecimentos trazidos por Kardec através da espiritualidade. Então, a primeira coisa que ele vem falando é a explicação do que é o instinto. Quando ele fala do instinto, ele fala que é uma força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. E aí a gente pode fixar 3 palavrinhas que são espontâneos, involuntários e conservação. Ou seja, o instinto é tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nos leva a fazer independentemente da nossa vontade, involuntários, e do nosso controle, espontâneos, e sempre pela nossa conservação. Então, é o que a gente faz quando a gente se vê numa situação de perigo, é quando alguém ameaça ou quando a gente acha que alguém vai bater na gente, a gente já recua, a gente coloca as mãos na frente. É quando a gente de repente vai cair, a gente já apoia com as mãos, né? O que a gente às vezes também chama de reflexo. Nossa, você tem um bom reflexo, porque uma coisa ia cair, você já pegou. Então, assim, você não pensou, tem uma coisa caindo, então eu vou pegar. Isso é o que a gente às vezes chama do reflexo, né? É um pouco o nosso instinto, é o que ele vem falando aqui, ou seja, involuntário, espontâneo e tendo em vista a
nossa conservação, né? A conservação desses seres orgânicos. E aí, na sequência, ele fala que nos atos instintivos não há reflexão, nem combinação e nem premeditação, que é, na verdade, o que ele vai falar mais tarde, que está presente, esses componentes, aonde? Na inteligência. E na sequência desse parágrafo, ele continua dando alguns exemplos de instinto. Então ele fala: o instinto é que faz a planta procurar o ar, se voltar para a luz, a flor que se abre e fecha alternadamente, é pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, né? Então, assim, pela própria sobrevivência da espécie. Ele começa falando das plantas, depois ele fala dos animais e ele chega nos seres vivos, nos seres humanos. Falando da criança, que na fase da criança ela é totalmente ou predominantemente levada pelo instinto, e depois na fase adulta, que ele fala que certos atos são instintivos. Eu até ousaria falar que quase todos os atos. Nós ainda somos muito levados pelo instinto, nós pouco refletimos, nós pouco meditamos ainda diante do cenário que nos é apresentado, o que nos leva já para a definição de inteligência. Então, já no item 12, ele fala que a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias. Ou seja, é a possibilidade que nós temos, a inteligência fornece essa possibilidade de, diante de um determinado cenário, de uma determinada circunstância, nós avaliarmos o que é melhor, nós avaliarmos o que nós vamos fazer, ou seja, é voluntário, depende, a gente tem um determinado controle ali sobre aquela situação. E aí ele fala que é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação e deliberação é inteligente. Um é livre e o outro não é. A partir dessa definição de inteligência, e já sabendo que ele já deu no item 11 a definição de instinto, ele agora vai começar a trazer considerações que possam desconstruir alguns conceitos relacionados ao instinto. Então, vamos acompanhando. No primeiro, ele fala aqui que o instinto é um guia seguro, que nunca se engana, e a inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeito a errar. Bom, ele falou que a inteligência é um atributo exclusivo da alma. Por enquanto, ele não falou do instinto de onde vem. Mas se a gente pensar que se a inteligência ela é da alma, a gente pode pensar, sabendo da existência do perispírito, que a alma ela vai sofrer os impactos dessas marcas que estão no nosso perispírito. Se a nossa inteligência ela é a capacidade que nós temos de agir diante de uma circunstância, ela vai agir baseado nessa lembrança que o perispírito traz marcado. Então, por isso, muitas vezes, a gente está sujeito a errar, porque nós vamos tomar uma decisão, às vezes, baseado num medo que nós trazemos, num trauma que nós trazemos. Nós, muitas vezes, por conta dessas situações do passado, não vamos ter uma clareza do que está acontecendo. E por isso que ele fala que nós estamos sujeitos a errar, porque não estamos em contato totalmente com o que precisamos fazer, mas sim o que achamos que precisamos fazer. Né? Então, por isso, ele já traz essa diferença, dizendo que o instinto é um guia seguro, porque ele está diretamente ligado à conservação, o instinto de conservação, então não tem como errar. A inteligência, como ela ainda reflete, ela ainda medita, e a gente ainda não sabe fazer isso da melhor forma, estamos aprendendo, ainda está sujeita a errar. Então, ele começa aqui, né, numa desconstrução do agora falando que o instinto é uma inteligência rudimentar, porque é uma das primeiras considerações. Fala assim, poxa, então o instinto seria uma inteligência rudimentar? E aí ele começa essa desconstrução. Ele fala aqui, se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que em certos casos seja superior à inteligência que raciocina no
faz muito sentido, né? Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ele é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Então a gente vê que Kardec ele vai jogando aqui várias coisas para a gente refletir, né? Várias coisas para a gente poder chegar a uma discussão. Pois que instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua? Se os animais são dotados apenas de instinto, não tem solução o destino deles e nenhuma compensação em seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Não é uma pergunta, né? É uma afirmação. Então, ele começa, né, jogando várias questões para a gente refletir. No item 13, ele vai falar de uma outra teoria, né, que seria uma teoria de que o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tiver as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, você teria um elemento, digamos assim, que daqui a um determinado tempo ele passaria a ser outro, mas no que ele passaria a ser outro, ele deixaria de ser aquilo que ele foi. Ou seja, a inteligência e o instinto não poderiam coexistir. E aí é o que ele vai dizer pra gente depois desse parágrafo, né? Ele fala assim: se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria a seu estado primitivo. E quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência e assim alternadamente a cada acesso que não é admissível, né? Ou seja, para o instinto aparecer, a inteligência teria que desaparecer. E depois ele fala que isso não é possível, que a inteligência e o instinto se revelam simultaneamente no mesmo ato. E como exemplo, ele fala do caminhar, né? Ele fala ali no caminhar, por exemplo, o movimento das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Porém, quando ele quer acelerar ou demorar, ou quando ele quer se levantar, ou quando ele quer decidir por um caminho, ele usa a inteligência, né? Então é isso que ele vem falando aqui nessa primeira desconstrução de que a inteligência e o instinto seriam coisas que se alternam, né? No item 14, ele fala: outra hipótese se conjuga perfeitamente à idade da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo, que é quando ele estaria falando que nós somos ajudados e nós somos guiados pelos nossos mentores espirituais, que são os nossos guias, né? Depois, no item 15, ele vai falar que ainda nessa ordem de ideias, quando a gente fala que existe um mentor, que existe um Deus que nos guia, ele vai falar que a gente pode ir muito longe ainda em cima dessa discussão, mas que por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades das questões. Bom, ele vai se aproximando, na verdade, de uma conclusão que a gente não tem ainda meios de saber da onde vem o instinto. Então, ao contrário da inteligência, que ele afirma ser um atributo exclusivamente do espírito, né, da alma, o instinto, ele não conclui, ele não fala o instinto é material, o instinto não é material, pelo contrário, ele vai desconstruindo algumas ideias, mas ele não, em nenhum momento ele é categórico, né? E aí ele fala justamente o seguinte, que todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade para ser tida como solução definitiva. Essas são palavras do próprio livro, tá, que eu li. Então, todas essas são maneiras de considerar
Todas essas maneiras são maneiras que nós podemos especular, são maneiras hipotéticas, mas que nenhuma condiz com a solução definitiva. A questão, sem dúvida, segundo ele, será resolvida um dia, que é uma coisa que a gente esbarra muito na literatura espírita, seja pelo nosso grau evolutivo, seja porque nós não temos condição ainda de vocabulário, seja por vários motivos, a espiritualidade ainda não consegue passar todo o conhecimento que nós precisaríamos para entender certas coisas, né? Então, o instinto, ele fala que, assim, que a gente ainda não tem como saber que será resolvido um dia, mas que, por hora, a solução que mais se aproxima da verdade é aquela que mais tem a ver com os atributos de Deus, com a bondade e com a suprema justiça, né? A bondade suprema e a suprema justiça. E aí, gente, para finalizar, no item 18, ele faz uma comparação do instinto com as paixões. Por quê? O objetivo aqui desse capítulo é justamente tentar esclarecer um pouco a diferença de instinto e de inteligência. Mas ele fala das paixões porque as paixões também são muito confundidas com o instinto. Por quê? Porque as duas se apresentam no período inicial do desenvolvimento. Só que, como elas têm isso em comum, muitas vezes elas são confundidas como as mesmas coisas. E aí ele vai dizer pra gente que, na verdade, elas têm algo de parecido, mas que elas apresentam diferenças, né? Então ele fala ali o seguinte: as paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem mais do que o instinto do organismo. Então, mais do que depender do instinto, as paixões dependem do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como esse último, efeitos gerais e uniformes, né? Então, o que ele está dizendo ali é que, na verdade, assim, qual é a maior diferença que a gente pode tirar das paixões e do instinto, né? O instinto, ele produz um efeito individual, né? Aliás, as paixões produzem efeitos individuais, enquanto que o instinto, eles produzem efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral, que nasce de um ser passivo, um ser racional. Nesse momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito. Então, lá no início, ele diz pra gente que as paixões, elas são as molas da alma no período inicial, porque são as paixões que vão motivar um espírito ainda primitivo a querer algo, e através desse algo ele vai evoluir, né? Então, assim, hoje a gente pensando que a gente quer trabalhar, a gente vai trabalhar porque, através do trabalho, a gente precisa conseguir um bem material. Eu não estou dizendo que a gente não gosta do nosso trabalho, né? Mas nós ainda, da nossa constituição espiritual, ainda precisarmos de um estímulo. Não fazemos aquilo porque já entendemos que é bom. Não trabalhamos porque achamos que é bom trabalhar, né? Claro, alguns sim, e como eu falei, gostamos do nosso trabalho, mas ainda somos muito motivados, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter o meu salário. Se eu não tiver o meu salário, eu não vou poder comer, eu não vou ter meu apartamento, não vou comprar minhas roupas, não vou dar educação para os meus filhos, não vou poder viajar, né? Porque a gente também sai das necessidades, a gente também vai para os prazeres. Nós ainda somos muito movidos pelos prazeres. Então, por isso que precisamos dessas paixões. O que me faz lembrar um trecho do o livro do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Acho que é isso o nome do livro. Eu às vezes confundo. Nesse livro tem uma passagem de um bandeirante antes dele reencarnar, e é passada essa mensagem para ele ainda no mundo espiritual. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É isso. Então, é passada essa mensagem para ele antes. Ele fala assim: olha, você vai precisar desbravar o interior, você vai precisar desbravar essas terras, e para isso você vai ser movido pelo desejo das pedras,
pedras, das riquezas e tudo mais. Mas você vai ter que se lembrar que isso daí você não pode exagerar, digamos assim, né? E isso me chamou a atenção justamente por isso, porque ele já veio com essa programação de ter um estímulo. Porque o que vai fazer ele entrar por terras desconhecidas, enfrentar perigos, enfrentar comunidades ali que ele não conhece, se não é uma riqueza que ele vai adquirir depois? Então, por isso que as nossas paixões, elas vêm como essas molas da alma, mas que depois, como até acho que é o Divaldo que fala, não estou certa disso, né? Ou se é numa literatura espírita, que é falado que as nossas paixões, elas têm que ser domadas, como cavalos ainda ali muito ferozes, né? Assim, então a gente tem que domar as nossas paixões, porque elas servem para o nosso aprendizado, para que a gente possa se educar com elas, né? Então é por isso que ele vem trazendo essa diferença, vem falando essas coisas das paixões. E por último, no item 19, ele fala: o homem que constantemente só agisse pelo instinto poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém ao mesmo tempo muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo, as paixões somente pelo esforço da vontade podem domar-se, né? Então, o instinto, na verdade, à medida que nós vamos desenvolvendo a inteligência, ele se aniquila por si só, né? As paixões, precisamos ter a nossa vontade para domar, certo? Então, vamos finalizando o nosso estudo. Depois, sempre como a gente faz aqui no estudo virtual, recomendamos a leitura, porque o nosso tempo aqui é curto, até passei aqui do tempo. Tá? Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, querida Alta de Souza, mentores espirituais que estiveram conosco nesse estudo, amigos desencarnados, encarnados, vamos agradecer por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre essa diferença do instinto da inteligência, que nós possamos, através desse entendimento, conseguir dominar as nossas paixões, consigamos ter serenidade, consigamos estudar sempre para que possamos evoluir a cada dia um pouquinho, nos melhorar, e sempre progredindo, sempre evoluindo. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.